Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através da Rádio Boa Notícia FM, levando a você, caro ouvinte, aqui uma mensagem inspirada na Palavra de Deus, buscando sempre fortalecer a nossa resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se refazer, é a capacidade de se restaurar, é a capacidade de se readaptar e significar ou ressignificar a própria vida. A cada momento somos chamados, diante das adversidades, refazer a nossa vida, os nossos pensamentos, tomar direções diferentes, fazer determinadas pausas, determinados desvios e supor determinados obstáculos em nossa vida. E esta força que surge de forma às vezes inexplicável, alguns chamam de fé, alguns chamam de resiliência. Então a resiliência está muito ligada à questão da fé, né? Então a resiliência como esta capacidade de se restaurar, de se refazer sempre, esta força vital, esta capacidade de se restaurar. Então, para você que está sintonizado aqui conosco através da Rádio Boa Notícia FM, através do nosso canal Saúde Mental e Resiliência, a nossa saudação especial, saudação a você, homem e mulher do campo, aqui dos interiores da zona rural, da cidade de Balsas e das cidades circunvizinhas, aonde chega o sinal da Rádio Boa Notícia FM. A nossa saudação especial a você que cuida, que lavra a terra e dela busca o sustento para a sua vida e também colabora para o sustento da vida de outras pessoas. Nesta relação de unidade, de interação social e ecológica, somos convidados a cuidar uns dos outros, cuidando da natureza, das plantas, dos animais e de tudo aquilo que a envolve. Quero saudar você, cidadão, cidadã da cidade, da zona urbana da cidade de Balsas, que estão sintonizados aqui conosco através da Rádio Boa Notícia FM, você que está aí na sua residência, no seu ambiente de trabalho, você que está no seu automóvel em deslocamento. Queremos invocar a bênção e a proteção de Deus sobre todos vocês, que vocês cheguem bem ao destino de cada um. Quero saudar o nosso batalhão de polícia, o nosso comandante, tenente coronel Rogério, pelo seu trabalho na segurança pública, juntamente com o seu subcomandante, Major Jean Levi, atualmente está assumindo aí o comando do nosso batalhão. Então, saudação especial ao nosso comandante, Major Jean Levi, a todos os oficiais e praças, saudação especial a todos os militares que foram promovidos, as praças, os oficiais, todos vocês, né, que foram promovidos, a nossa saudação, o nosso agradecimento a Deus por ter chegado esse momento tão especial na vida de vocês. Então, desejamos sucesso, tranquilidade e paz. E para quem não foi promovido devido às várias circunstâncias, então vamos esperar o momento oportuno, vamos continuar seguindo a nossa vida com fé, com esperança, desenvolvendo bem o nosso trabalho para que o Senhor nos abençoe e Ele nos recompense, Ele nos promova diante das nossas ações, pois quem fica o seu solo aí, a sua vida no solo sagrado, esse não cai, esse não perecerá.
Então vamos assim colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para assim termos um destino certo, para chegarmos até o Pai, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, com esta confiança, vamos consagrar a Deus o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, fazendo a oração de consagração do dia. Senhor, meu bom amigo, meu pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Servir a meus irmãos, tracei como ideal, e quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Com esta confiança, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, porque afinal de contas a nossa vida pertence a Ele. E que bom que temos uma consciência que a nossa vida pertence a Ele e que Ele cuida de cada um de nós. E que bom que tem pessoas conscientes que cuidam de pessoas que não têm aí a sua razão plena das coisas, a noção de certas coisas, por conta das doenças, enfermidades do corpo e da alma, não conseguem às vezes se locomover, não conseguem se direcionar, não conseguem fazer aquilo que gostaria de fazer e depende de outras pessoas. Então, da nossa saudação também às pessoas que têm consciência dos outros e faz alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas. Então nós vamos estar aqui buscando inspiração na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Vamos aí olhar o que nos diz o evangelista João para inspirar o nosso trabalho, a nossa vida no dia de hoje, o nosso repouso restaurador também. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Que evangelho maravilhoso, né? Este relato de Jesus com Natanael, né? Um diálogo bastante interessante. Aí nós temos Filipe, Natanael e Jesus como personagens aí principais do texto de hoje, né? Que nos convida a refletir, né? Sobre a nossa vida, né? Trazendo esse evangelho para a nossa realidade, para a nossa vida,
para inspirar as nossas ações. E primeiramente nós temos no relato do evangelista João, Jesus que decidiu, ele tomou uma decisão para ir para a Galileia. Ele encontra Filipe e disse: segue-me. Filipe era de uma outra cidadezinha chamada Betsaida, a cidade de André e de Pedro. E aí Filipe, depois ele encontra Natanael e diz: olha, eu encontrei aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas, o filho de José e Maria, o Jesus de Nazaré. Aí o Natanael diz assim: rapaz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha, aqui essa é uma pergunta que, como a gente não tem a ressonância da entonação como ela foi feita, aí a gente pode até fazer falsas interpretações. Por exemplo, se alguém, a gente se colocando no lugar de Filipe, que chega e diz: olha, encontramos alguém lá de Balsas, alguém lá de Sambaíba, alguém lá de Riachão, ou não sei o que e tal. E aí a pessoa diz, a pessoa vai e comenta, rapaz, pode vir alguma coisa boa dessa cidade? Ou a pessoa pode dizer: rapaz, pode vir alguma coisa boa, dessa cidade? Quer dizer, já melhora, já melhora a entonação, quer dizer, mas não deixa de ser uma pergunta assim um pouco desagradável, não é uma pergunta assim, é uma pergunta que mostra um certo desrespeito, porque a pessoa generaliza, está generalizando todas as pessoas, daquela região, daquele local, e isso não é bom, Às vezes daquela família, às vezes pode vir alguma coisa boa daquela família, pode sim, pode sim. Então, às vezes porque uma pessoa faz uma coisa errada, a gente passa a julgar todos com a mesma medida. Estamos errados, Ou quando alguém faz alguma coisa boa na família e a gente diz: essa é uma família boa, Essas pessoas ali são pessoas boas, mas nem todas são, Nós vamos encontrar pessoas boas e pessoas desagradáveis, em todas as famílias, em todas as cidades. Então, nós mesmos mudamos muito, Tem hora que falamos coisas inspirados pelo Senhor, horas não. Um exemplo é o de Pedro, que disse: tu és quando Jesus perguntou a Pedro, quem diz o homem ser o filho do homem, E Pedro disse: tu és o Messias, o filho de Deus vivo, Jesus disse: ótimo, parabéns, Pedro, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro ali estava inspirado, falou aquilo que era verdade, mas depois, quando Jesus começa a dizer: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto e tal, vou ressuscitar no terceiro dia, e aí Pedro: não, calma aí, isso não vai acontecer contigo, Senhor, calma aí, E aí Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque estas palavras não vêm do meu Pai. Então aí nós temos a mesma pessoa, que uma hora fala inspirado por Deus, ora não fala inspirado por Deus. Então assim é a vida, Tem hora que nós falamos besteira mesmo, Nós falamos besteira, temos que ter a capacidade de reconhecer, pedir perdão, nos reconciliar, seja com as pessoas, seja com Deus, Porque nem sempre falamos a verdade a todo tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos e nas horas oportunas. Às vezes silenciamos, às vezes calamos, enfim, faz parte da vida. Então, é importante ter esta consciência de não generalizar. Pode vir alguma coisa boa de Fortaleza dos Nogueiras? Pode. Pode vir alguma coisa boa de Riachão? Pode.
Pode vir alguma coisa de boa de Balsas? Pode sim. Então, de todas as cidades, assim também como pode sair coisa ruim, né? Então, Filipe fez, né? Filipe encontrou Natanael, né? E disse: olha, encontramos, né, aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas. E Natanael disse: rapaz, de Nazaré pode sair coisa boa? E aí o que respondeu Filipe? Filipe vai dar uma resposta interessante, né? Filipe respondeu. Ele não disse assim, ele não disse nem que sim e nem que não, né? O que foi que Filipe disse? Ele escolheu uma outra via, né? Porque uma pergunta dessa é uma pergunta que você tem que responder sim ou não, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sim ou não, né? Sim é uma pergunta fechada, né? De sim ou não. E Filipe vai responder de uma outra forma, né? Diz: vem ver, vem ver. Esse vem ver aqui é muito interessante, porque é um convite para ele fazer a experiência dele, para ele se enganar com os olhos dele, né? Dizia Schopenhauer que eu não vejo o mundo, né? Eu tenho apenas o olho que vê o mundo, né? E esta visão, ela é reduzida ao meu microcosmo, a minha mente, a minha consciência, né? A minha capacidade de percepção é reduzida aos meus sentidos, né? Então, eu não conheço todo mundo, eu conheço aquilo que a minha consciência, aquilo que meus sentidos permite, né? Permite, e até onde vai a minha fantasia, né? E aí nós temos Filipe que dá essa resposta extraordinária. Ele não vai dizer nem que sim, nem que não, mas vai dizer: vem ver, né? E aí, daí se conclui que a pessoa vendo, ela vai tirar as conclusões dela, ela vai fazer a experiência dela e vai formular o seu conceito, a sua ideia, a sua impressão sobre a sua experiência, sobre a sua convivência, sobre o seu relacionamento com Jesus. Então vamos ter cuidado quando algumas pessoas fizerem algumas afirmações sobre outras pessoas, dizendo: fulano de tal é assim, fulano de tal e não é, porque a pessoa está em movimento. A pessoa pode ter sido aquilo naquele momento, naquela circunstância, para aquela pessoa, mas ela, assim como a pessoa mudou, né? A pessoa que a pessoa fez a afirmação, você também mudou, nós também estamos mudando. Então a experiência vai nos proporcionando sempre novos conhecimentos, novas informações. Então tenha cuidado com as afirmações fechadas, com as definições acerca de certas coisas, em especial a respeito de certas pessoas, né? Dizia um filósofo racionalista chamado René Descartes, francês, né, que diz que a gente tem que duvidar, das coisas, ter uma dúvida metódica, né, uma dúvida sistemática que nos permite avançar um pouco no nosso conhecimento, na nossa informação. Então, esse pensador, né, desenvolveu aí um método muito interessante para o desenvolvimento da ciência. Diz que a gente tem que duvidar. Mas não é duvidar, dizer que eu não tenho fé, não acredito, não, isso aí é outra coisa, né? Duvidar de certos conhecimentos, de certas informações, porque só assim que a ciência vai avançando, nós vamos aprimorando, né, os conhecimentos, as técnicas e os instrumentos de trabalho, graças a estas dúvidas, né, as incertezas, né, que as pessoas vão tendo e vão procurando dar novas respostas. Então, Filipe respondeu: vem ver, né? Vem ver, faz a tua experiência, né? Faz a tua experiência. E aí, ele, digamos, fica, né? Ele também não diz nada. E aí, quando Jesus vê Natanael, ele vai dizer: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade, né? Um homem sem falsidade, uma pessoa que gostava, era muito espontânea, né? Gostava de dizer aquilo que pensava, aquilo que sentia, né? Uma qualidade
de muitas pessoas. Tem muita gente que sofre calada, né? Que não diz aquilo que pensa, não diz aquilo que sente. Às vezes quer que o outro interprete, né, os seus sentimentos, as suas sensações, e às vezes a outra pessoa não consegue interpretar. E aí surgem os conflitos, os desentendimentos. Então, na medida do possível, é sempre bom a pessoa partilhar o que sente, o que pensa, o que deseja, para não criar, às vezes, falsas expectativas em relação às pessoas, né? Expectativas que ela às vezes não sabe, né? Então, nós temos aí esta experiência, né? Que Jesus vai dizer, olha, um homem, né? Um homem sem falsidade, um israelita de verdade, né? E aí Natanael vai perguntar, de onde me conheces? De onde me conheces, né? E aí, porque Jesus fez afirmações assim importantes a respeito de Natanael, né? E Natanael fica curioso, né? De onde tu me conheces, né? Por que está fazendo essas afirmações aí a meu respeito? E aí Jesus vai responder, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi, eu te vi. Então Jesus faz uma afirmação aqui curiosa, né? Ele vê Filipe, Natanael debaixo da figueira, né? Antes que Filipe encontrasse, Jesus disse para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, eu te vi debaixo da figueira, né? E aí ele fica curioso, né? Como pode, né, alguém ter me visto debaixo daquela figueira, né? E, né, ele devia ter tomado todos os cuidados para estar ali debaixo daquela figueira, ninguém poderia saber que ele estava ali, ninguém sabe o que ele estava fazendo, enfim. Quando a gente se encontrar com ele lá no céu, vamos perguntar, rapaz, o que tu estava fazendo debaixo daquela figueira que Jesus disse, né, que te viu por lá, né? E aí, né, eu te vi debaixo da figueira. E aí ele vai dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha aí, só essa afirmação de Jesus já fez o homem achar reconhecer a grandeza de Jesus. Chamou de mestre, né? Rabi, né? Um rabi, né? Era alguém que gozava de um certo prestígio dentro da cultura judaica, né? Uma pessoa sábia, né? Um profundo conhecedor, né? Da lei, né? Dos princípios que regia a vida em todas as dimensões, né? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né? Então, veja aí, ó, um homem que achava que antes de Nazaré não podia sair coisa boa, ele já vai mudar de opinião rapidamente nas primeiras palavras com Jesus, na sua primeira experiência, né, com Jesus. Ao ver Jesus, ele já muda de opinião, né? E aí foi muito importante aquilo que Filipe disse, vem ver, né? Filipe poderia ter sido aí umas informações erradas a respeito de Jesus, ou exagerado nos elogios, que a pessoa também ia desconfiar, mas não, ele disse, vem ver, olha, né, faz a tua experiência. E quando ele faz a experiência, ele diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus vai dizer, tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que esta verás. E Jesus acrescentou, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre o Filho do Homem. E essa afirmação de Jesus, ela é muito importante, né? Ela é muito importante porque coloca justamente essa dimensão do céu se abrindo, né? É o poder de Deus sobre os filhos de Israel, né? Sobre os filhos de Israel e sobre toda a humanidade, né? Este poder do Filho
de Deus. E com esta consciência, né, do céu se abrindo, os anjos de Deus descendo sobre Jesus, nós temos aí a grandeza do Filho de Deus que assume a nossa humanidade, né? O Verbo que se encarna no meio de nós. Então, olhando esse texto, então nós vamos ver que é importante superarmos certos preconceitos, certas informações já dadas como verdades, com certos princípios negativos, e nos abrir para experiências novas, né, conhecimentos novos, né, fazer a nossa experiência. Então é sempre tempo de voltar para o Senhor, de fazer novas experiências e assim se permitir ter novos conhecimentos, novas informações a respeito da realidade. Não esqueça, os prejuízos, o que são prejuízos? São juízos pré-concebidos, né? Juízos antecipados, juízos às vezes antes da experiência. Todos nós temos esses prejuízos, né? Esses juízos antes da experiência, porque nem toda coisa precisamos fazer a experiência, né? Para a gente saber que certas coisas não prestam, não precisa a pessoa fazer a experiência, você já tem uma informação a priori, né? Sobre certas comidas que você não gosta, você já às vezes você olha e não se agrada, então você já formulou um juízo, nem vai para a experimentação, né? E assim também as pessoas, os lugares, você ouve falar mal de certos lugares, de certas pessoas, e aí você acaba se bloqueando, não faz nem a experiência para encontrar essas pessoas. Então, não se deixe às vezes guiar por estas informações, procure você mesmo fazer as suas experiências, tirar a sua conclusão quando for possível, né? Quando for possível, né? Em relação a outras coisas, não precisa você se queimar para saber que o fogo queima, para saber que veneno mata, não precisa a pessoa, né, pegar ou tomar veneno, né? Para saber que a energia dá choque, que a pessoa pode morrer, não precisa você fazer a experiência do choque, né? E assim sucessivamente. Então, certas coisas a gente tem que ter informações a priori, tem que orientar a nossa vida. Outras não. É importante a gente fazer a nossa própria experiência. E aí vem a capacidade de discernir, a capacidade de ajuizar, de tomar as nossas decisões. E as nossas decisões, elas são orientadas pelos valores ou pelos contravalores. Elas são orientadas pelo senso de justiça, pelo senso de dever, né? Pelo que é bom, pelo que é agradável ou não, pelo que é prazeroso ou não. Então, aí exige a capacidade de discernimento, a capacidade de refletir. E aí é importante sempre buscar na palavra de Deus essa inspiração para seguir a nossa vida, né? Para nos orientarmos bem, né? E, caro ouvinte, nós vamos agora concluir com a oração do dia, esse nosso momento aqui de reflexão, e depois vamos estar retomando o programa passado sobre a história lá do santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo, né? E vamos estar conversando aqui um pouco, né? Então, depois a gente pode estar retomando esse tema, mas vamos dar uma continuidade falando sobre o santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo. Nós temos uma imagem, né, que veio lá do santuário em Viana do Alentejo, quem nos trouxe foi o padre Alex Lafuente, né, que morou muitos anos ali no município de Alto Parnaíba, na sua chácara Xícara, mais conhecida como Chácara Onça, né, onde ele vivia lá com os seus animais e recebia os seus amigos. Então, padre Alex espanhol, e se comprometeu de trazer esta imagem lá do santuário para mim.
Esta imagem hoje está comigo e nós estamos fazendo uma capelinha lá em Sambaíba, sobre uma gruta, né? Sobre uma gruta, nós estamos lá, a capelinha já demos passos importantes, a capela já está coberta, estamos aguardando uma máquina, né? Está difícil arrumar uma máquina para concluirmos a parte de baixo, né, da capela, né? Porque a cidade de Sambaíba não dispõe de uma máquina, e a máquina que tem quebra com frequência por conta das atividades lá na região, nesse tempo. Estamos tentando ver uma máquina aí, uma retro, em São Raimundo das Mangabeiras, mas está difícil também, né? Então conseguir uma retro por lá, para que a gente possa ali mais ou menos 2-3 horas, 3 horas de máquina, remover umas pedras que dá acesso à gruta, para que as pessoas possam facilitar o acesso dessas pessoas, em especial as pessoas idosas, né? As pessoas portadoras de deficiência, né? De alguma limitação, né? Então, para que elas possam acessar. Estamos aguardando esta máquina porque debaixo da capela vai ficar também uma outra imagem. Essa é uma Nossa Senhora de Aires, feita por uma artista baiana, né, que mora na Alemanha e trabalha com arte, vive de arte, de pintura, escultura, né, professora da área, minha amiga, e ela me deu esse presente, ela baseado na imagem de Nossa Senhora de Aires, a imagem de Portugal. Ela fez uma outra imagem, né? Ela esculpiu, né? Ela trabalhou, né, em pedra, né, esta peça. Ficou muito interessante, né, esta obra de arte que ela fez, e nós vamos estar colocando uma imagem sobre a gruta na capela, a que veio de Portugal, e esta outra imagem, né, que veio da Alemanha, vamos estar colocando dentro da gruta, né, as duas imagens. Então estamos aguardando, né, a prefeitura lá se colocou à disposição para ajudar, né? Então a nossa intenção era ter concluído, né, desde setembro do ano passado, mas não foi possível, né? Então até lá estamos nessa peleja, né, nessa busca aí de uma máquina. Então você aí da região de Sambaíba, você aí da região de Mangabeira, se puder colaborar nesse sentido com uma retro, né? A gruta fica logo ali perto da cidade de Sambaíba, mais ou menos 5 minutos da cidade, não é distante, né? Então, atravessando a ponte de Sambaíba, a nova ponte de cimento, a pessoa virou à esquerda na direção que o rio desce, e contornando o rio, seguindo a rede elétrica, a pessoa vai chegar lá na capelinha e na gruta, que agora tá cheio de mato. Estamos aguardando aí essa máquina, né? Mas esperamos em Deus, esperamos aí na boa vontade das pessoas, e também a intercessão aí de Nossa Senhora de Aires, para que a gente consiga estar colocando esta imagem ali. É uma obra de arte, uma obra de arte que nos lembra Maria, né? Um sinal visível de uma pessoa que claro, está ali representada numa peça de pedra, né? de gesso, enfim, mas nos lembra, ativa a nossa memória, nossa lembrança, nossa recordação para uma pessoa muito importante, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, que cuidou do nosso Salvador. Então, é uma imagem que nos lembra uma história, e uma história importante em nossa vida, certo? Então, muito obrigado pela a sua... muitas pessoas, né, estão colaboraram com saco de cimento, ajudaram a comprar a madeira, né? Nós fizemos lá em a madeira nobre, né,
muito pesada, foi difícil, né, levar para sobre a serra, mas o pessoal lá da Sambaíba deu uma força muito grande, então nós levamos aí. Mas aos pouquinhos vamos concluindo, tá certo? Então em breve vamos fazer aquela inauguração. Então, sobre as lendas, né, desta imagem, desta devoção, desta aparição de Nossa Senhora de Aires, né? Segundo Armando Ribeiro, né, ele descreve duas lendas sobre a aparição de Nossa Senhora de Aires. Uma delas fala de um lugar chamado Horta dos Vaqueiros, em Portugal, em Viana do Alentejo, onde um certo lavrador rico chamado de Martim Vaqueiro vivia. Ele cultivava a terra e a criação de gado. Reza a lenda que todas as noites os bois eram presos no curral, porém, todas as noites os bois saíam para pastar, mas pela manhã estavam todos presos no curral novamente. O fato misterioso foi informado ao patrão, que passou a vigiar e a dormir à porta do curral. O patrão teve um sonho com Nossa Senhora. No sonho, Nossa Senhora revelou, né, que ela estava abrindo e fechando as portas do curral. Depois, manifestou a vontade, né, de uma casa de oração no lugar. Assim, um lavrador deu início à construção da igreja. O lavrador vendeu algumas manadas de gado, porém, depois de alguns dias, o lavrador observou que algo extraordinário tinha acontecido. Ele estava com a mesma quantidade de seu gado de antes. Ele entendeu como um milagre de Nossa Senhora. A outra lenda faz referência a uma inscrição na porta do santuário. Um verso em latim que relata que após a expulsão dos mouros desta terra, um lavrador arava o campo, quando encontrou dentro de um pote de barro a imagem que está no altar. Sobre a imagem se diz que foi encontrada por Martim Vaqueiro, quando lavrava o campo. A construção do santuário se originou de um fato dos comerciantes do local, após uma pandemia que estava matando as pessoas e os animais do lugar. Foi feito um voto de construção do atual santuário. Se tornou tradição, né, o festejo da Virgem Maria, celebrado no 4º fim de semana do mês de setembro. Na procissão, se benzia os animais e as propriedades e se pedia boas colheitas. A imagem venerada em Portugal é uma Pietà em pedra de Ançã, né? Microcromada do século XV. Né? Então aí esta é a imagem, esta Pietà, né, de Ançã, né, é um tipo de pedra lá daquela região, policromada no século XV. Né? Então tá aí. E foi se criando uma romaria, uma tradição, né, já antiga, uma romaria a cavalo. Esta romaria, né, esteve interrompida durante mais de 70 anos. Né? Então teve a interrupção desta romaria a cavalo. Essa romaria foi retomada em 2001. Né? Então essa romaria a cavalo. Todos os meses de setembro, né, um conjunto de lavradores ia ao santuário, atravessando aquela que era a antiga Canada Real, né? uma região, né? Uma estrada chamada de Canada Real, passando por quintas e estradas de terra batida. E o benzer os animais durante a procissão e pedir boas colheitas para a agricultura. A Nossa Senhora de Aires, a padroeira também dos animais, né? A padroeira dos animais. E é muito interessante, né? E a gente observar, né, esse costume, essa tradição. Então ainda hoje o pessoal faz esta romaria, né? Esta romaria a cavalo, né?
que esteve interrompida por muito tempo, né? Eles, na Romaria, pela esta antiga Canada Real, né? Eles passavam, também conhecida pela Estrada dos Espanhóis, que perfaz um total de 120 quilômetros, né? E uma romaria de caráter religioso, né? Muito interessante. Então, 120 quilômetros, né? É uma boa andança aí, né? A cavalo, animal, nas charretes, né? O pessoal se confraternizando, deve ser uma experiência muito interessante, né? Quem sabe a gente chega a organizar aí uma romaria saindo ali lá de Sambaíba, lá da Gruta de Nossa Senhora de Aires, para o Coco de Aparecida, o nosso santuário ali, que fica também na ilha de Balsas, né? Ali na cidade ali na cidade de Sambaíba, Loreto, né? Então daria para fazer, né, uma boa cavalgada, né, saindo dali de Sambaíba, da gruta, e concluindo lá no Coco de Aparecida. Olha aí, né? Não chega a ser 120 quilômetros, mas é uma boa andança. Tem que ter muito preparo, né? Estar muito preparado para chegar inteiro, né? Não chegar aí quebrado, né? Dos baculejos aí dos animais, né? Da andança. Mas é uma experiência que deve ser uma experiência interessante, não tenho dúvida, né? Mas é isso aí. Então, caro ouvinte, você percebe que é muito interessante essas histórias, né? E elas reanimam, reavivam a nossa fé, a nossa tradição, a nossa espiritualidade. E precisamos dessas coisas, né? Dessas coisas boas que tragam boas significações para a nossa vida, que criam a oportunidade de estarmos com as pessoas num clima de espiritualidade, num clima de paz, num clima de harmonia, interagindo com as pessoas. Então nós temos aqui um breve relato, né? Eu fiquei de passar para os senhores e senhoras um pouco sobre essa história desta devoção, mas você pode estar procurando, pesquisando aí na internet, né, sobre a história de Nossa Senhora de Aires, né, o Santuário Nossa Senhora de Aires, e faça você tire você as suas conclusões, e tenha mais informações, né? Veja o hino, né, aí a esta santa que é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é a mesma Maria que recebe assim vários nomes dos seus filhos, né? Que é venerada de vários modos. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Está convidado a se inscrever e acompanhar aí a nossa programação todos os dias, o Evangelho do Dia. Trazemos aí uma breve reflexão e uma meditação para que a gente possa estar bem, né? Confiando no Senhor. Então vamos chegando ao final do nosso programa, vamos concluir este momento fazendo a oração à Nossa Senhora de Aires, pedindo a ela que curou, né, os animais da região de Viana do Alentejo, ela que curou e realiza muitos milagres para aquele povo de Deus, que ela volte também o seu olhar sobre todos nós, para o homem e a mulher do campo, né, para os animais, em especial aqueles que estão passando por dificuldades, né? Então, que Maria, que cuidou, que protegeu os animais, que ela também cuide de todos os nossos animais e cuide do maior de todos, que é o ser humano, a criatura de Deus. E a oração diz o seguinte: ó Nossa Senhora de Aires, minha mãe querida, Senhora dos aires celeste, assim como teu filho Jesus desejou guardar os filhos de Deus, como uma galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas, assim desejo eu ser guardado sob a proteção do teu manto sagrado, para que as doenças e enfermidades do corpo e da alma
não prevaleçam sobre mim. E ainda, Mãe bondosa, afável e fiel, se for do teu agrado, ocultes-me dos olhos dos inimigos, que o brilho alvejante das vestes do teu Filho ressuscitado ofusque com seu brilho os olhos dos filhos das trevas, para que eles não me descubram do teu manto, mas descubram a compaixão, o amor, a ternura e a misericórdia. Tudo isso te peço por meio do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a bênção e a proteção de Deus venha sobre todos nós, sobre os nossos animais e sobre todas as criaturas. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.